noite, povo de Deus. Boa noite, povo de Deus. É muito bom estarmos na presença desse Deus maravilhoso, amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar para que Deus possa continuar fluindo deste altar, que realmente Ele venha encontrar o nosso coração. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome de Jesus nós te louvamos por essa rica oportunidade, estarmos reunidos aqui na Tua presença. Pai, reunidos não só como pessoa, mas como a Tua igreja. E a Tua palavra fala que as portas do inferno não vão prevalecer contra a Tua igreja. E nessa noite, ó Pai, nessa autoridade da Tua palavra, com o Teu poder, ministra sobre o nosso coração, Senhor. Uma palavra que realmente venha mudar a nossa vida, a nossa família, as pessoas às quais nós temos tido comunhão. Pai, venha realizar em nome de Jesus o sonho, os desejos do coração de cada pessoa que aqui se encontra. E em nome de Jesus, certos da vitória, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar. Descansem no Senhor, porque o Senhor tem algo maravilhoso para nós nessa noite. Ontem, quem teve a oportunidade, ontem que eu digo é o último culto, né? Domingo. Nós cantamos uma música aqui chamada Corpo e Família. Esse é o nome mesmo, né? Fique tranquilo que eu não vou cantar. Mas é uma música que ela trata e fala da realidade, o que realmente nós somos, um corpo, uma família. Muitas das vezes nós não lidamos dessa forma no nosso dia a dia. Nós lidamos com as pessoas como se fosse conhecido, uma pessoa que a gente tem um apreço. Mas, irmão, essa pessoa que está do seu lado, ela é muito mais do que isso. Talvez ainda não foi nos ensinado como deveria ter sido, mas hoje vai ser nos ensinado pelo Senhor. Então prenda sua mente agora na palavra de Deus, jogue fora tudo aquilo que você aprendeu de algo que realmente foi limitado, foi ensinado pelos homens, tradições, religiões. Pega só o que o Espírito Santo vai falar com você. Nem se sair alguma coisa de mim mesmo, jogue isso fora. Não tem nada em mim que presta, só o Senhor Jesus. Nós vamos começar falando sobre o primeiro livro de 1 João, capítulo 1, versículo 1. A palavra de Deus fala assim. Espera aí que eu estou ficando novo. Para longe tem que pôr o óculos, para perto tem que tirar, tá difícil. Aleluia. A palavra de Deus fala assim. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. Isso é João falando que realmente eles tiveram um contato com o Senhor, o qual nós não tivemos. De apalpar o Senhor. Não só como uma pessoa, mas como vida. Por que vida, irmãos? Porque onde o Senhor passava, ele matava a morte. Aí você fala, mas como matava a morte? A morte é um ser que ela tira a vida, então ela é viva. Por que quando nós vamos viajar, nós oramos e falamos, Senhor, nos livra da morte? Porque se ela fosse morta, não precisava orar dessa forma. Mas quando João escreve dessa forma, ele vem nos alertar, abrir os nossos olhos, para que há algo em nós muito maior do que nós possamos imaginar. Nós não paramos para refletir na palavra do Senhor como realmente ela é. O Senhor deu esse privilégio a poucos irmãos, e para que esse irmão tivesse essa experiência. Se você for estudar a vida dele, como esse irmão foi morto, o que ele passou durante toda a vida, uma vida de sofrimento, para que chegasse até nós uma vida perfeita. Aquele que supre novamente, acabamos de cantar aqui, Jeová Jiré, o Deus da provisão. O que está faltando na sua vida? Irmãos, não é dinheiro, não é emprego. Não é nada disso. O que está faltando é amor. E hoje você vai descobrir isso e hoje você vai ter uma virada de chave. Nunca mais vai faltar essas coisas na sua vida, seja material, seja espiritual, porque você vai saber que quando você ama, você prospera. E não é só na área financeira, essa prosperidade é em todas as áreas da nossa vida, principalmente nos nossos dons. Muitas vezes as pessoas me perguntaram assim, pastor, as pessoas falam tão mal do Senhor, pisa no Senhor, te humilha, você não está nem aí.
Porque, irmão, não é que eu não estou nem aí, não é que eu não sinto isso, é porque há algo maior do que isso em mim, chamado amor. O amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Mas isso não é algo que eu conquistei, foi o Senhor que me deu. Então, todas as vezes que você é ofendido, é humilhado, ofereça outra face como o Senhor ensinou. Porque foi isso que esses homens de Deus, chamados heróis da fé, aos quais eu creio que nós um dia, as pessoas vão falar que nós fizemos parte dos heróis da fé. Nós estamos caminhando para isso, para o alvo que é Cristo. E ele continua dizendo assim, olha, a vida se manifestou, nós a vimos e nela testemunhamos. Ou seja, até aquele momento, a vida não havia se manifestado. As pessoas aí fora que não têm o Senhor, irmãos, vou falar de uma forma bem fácil, bem leiga para que você possa entender. É como se as pessoas estivessem vegetando aí fora. Está andando de cavalo na morte à procura da sorte. Está se contentando ou acostumando com toda e qualquer situação. Tudo está se tornando normal. Se pegar as pessoas da nossa idade ou um pouco mais madura, vai ver que as coisas de hoje não entram na cabeça dela de jeito nenhum. Por quê? Porque isso não é normal. Essas pessoas não são caretas, são pessoas maduras. São pessoas que não se curvam diante das coisas do mundo. Pega as irmãs do coque, as irmãs de oração, aquelas que têm o joelho lá com casco de tartaruga. Elas não se curvam a qualquer coisa. Não há sofrimento que venha abalar a fé desse tipo de irmão ou de irmã. Mas hoje está vindo-se uma geração que as coisas que têm acontecido na igreja, não vou nem falar no mundo, irmão, está escandalizando irmãos, está tirando irmãos da presença de Deus, porque está faltando amor. Qual que é o tema deste ano? Amor ao próximo. Quanto mais eu amo, mais eu prospero, segundo o grande mandamento do Senhor. E como nós temos amado o nosso próximo? Irmãos, para mim amar o próximo, eu preciso ter Deus. E como que funciona isso? A partir do momento que eu começo a ceder. Irmão, não estou falando que é para você sair daqui. Com alguns vai acontecer, com outros vai demorar um pouco mais. E vai ser uma nova pessoa, vai suportar todas as coisas, vai rir na frente da morte. Vai estar passando um tsunami do lado, ele vai estar tranquilo, vai estar na paz do Senhor, sem murmurar, sem blasfemar, sem negar Cristo, sem xingar palavrão. Outros vão alcançar isso no decorrer da sua vida. Nós ainda negociamos muito com as coisas do mundo. Então nós precisamos começar a abrir mão. Quando o Senhor fala de dar, é melhor dar do que receber, a nossa mente já está cauterizada aqui financeiramente. Não é assim que nós pensamos? Quanto mais eu der, mais eu vou receber do Senhor. Se você for um pouco mais espiritual, você vai falar assim, quanto mais eu sirvo o Senhor, mais abençoado é você. Você não está totalmente errado. Só que quando o Senhor fala isso, Ele está falando de dar a sua vida, os seus desejos. Irmãos, tem coisa que eu ainda não consegui abrir mão. Tem coisa que eu estou lutando com o Senhor. Fala, Deus, eu quero abrir mão, mas não consigo, preciso de um milagre, me salva, me liberta, me transforma. Aí você vira e fala, mas você é o bispo, mas eu sou pecador, eu sou falho. Mas o Senhor está aqui, irmão, falando isso para nós nessa noite, nos deu esse tema de amor, de amar ao próximo, de observar o que está acontecendo, para que realmente esse Deus que nós pregamos e ouvimos pregação a vida inteira, ele realmente venha fazer parte da nossa vida. Então, quando eu tocar no irmão, vai ser a experiência que João teve, de ter tocado na vida. Quando eu tocar na minha esposa, vai sair vida. Tocar no meu filho, vai sair vida. Ou seja, vai me renovar, vai me restaurar, vai sair a palavra de Deus. Hoje meu filho me chamou pela manhã com a Bíblia na mão para sentar lá na sala para comunhão.
Quantos jovens nós temos que fazem isso, irmãos? Isso é um grande privilégio, porque foi o que nós viemos semeando há mais de anos. E agora o Senhor começa a manifestar dessa forma. Mas essa semeadura, ela tem de ser de forma ininterrupta. Não adianta você semear um ano e ficar um sem semear, porque no outro vai faltar a colheita. Então é o tempo inteiro. Amém? A vida se manifestou, e nós a vimos, e nela testemunhamos, e fomos anunciados a vida eterna, que estava com o Pai, e a nós foi revelada. Irmãos, aqui ele está falando de uma vida eterna que estava oculta no Pai e foi revelada para ele. E agora está sendo revelada para nós. Quantas pessoas no nosso meio não crê numa vida eterna? Quantas pessoas? As pessoas não creem nisso. E eu te provo, irmãos, quantas pessoas tem na igreja e não são batizadas? Quantas pessoas têm seus dons e não servem o Senhor? Quantas pessoas não são ofertantes, não são dizimistas, não tiram tempo para vir limpar a igreja, não fazem uma visita para o irmão, não mandam uma mensagem para o irmão? Então, eu poderia citar aqui centenas de coisas que vai mostrar que uma hora ou outra nós vamos ser pegos em uma ou em outra, porque nós estamos em um processo de quê? De crescimento. Então, quando nós vemos os nossos jovens tocando aqui, irmão, isso são frutos de oração. Seja do pai, do avô, do tio, da tia, dos irmãos. Começa a ver esses jovens e começa a imaginar os seus filhos, seus netos. Ah, bispo, mas eu já estou de idoso. Não, irmão, tem serviço para você também. Pode ter certeza que o Senhor tem algo para você. Uma mensagem que você vai mandar para um irmão, você vai salvar não só ele, mas toda a família dele. E hoje é tão fácil pregar o evangelho. E continua assim. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos falamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Ou seja, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Irmãos, olha o que Deus está falando conosco hoje. Nós nunca vamos estar sozinhos. Nunca vamos estar desamparados. Entristecidos, talvez, mas derrotados, jamais. Nós passamos por momentos de vales e montanhas. Nós temos visto aí o que a chuva tem feito no estado de Minas, em todo o Brasil. Mas no Vale do Aço ali está terrível. Irmão, nós temos que orar por aquelas famílias. Tem muitos irmãos ali perdendo tudo. Parou para pensar, se chegar em casa agora, não tem mais casa, não tem nem documento. Parou para se colocar no lugar dessa pessoa? Ei, não tem igreja para congregar mais. Acabou. Ei, hoje é dia de culto, mas a igreja está alagada, os bancos foram carregados pela chuva. Acabou. Então tem coisas que o Senhor nos deu e nós não valorizamos. Irmãos, louve ao Senhor pela sua casa, louve ao Senhor pelo seu carro, pela sua família, por esse irmão que está sentado do seu lado, por esse que faltou, manda uma mensagem para ele. Irmãos, a vida, ela bate, mas não bate pouco, não, ela bate muito e bate forte. Ontem, infelizmente, o pastor Miranda perdeu um netinho lá, 8 meses de gestação. A filha teve que abortar, corremos lá para o hospital. Você vê que coisa triste. Cheguei em casa destruído, porque a dor do irmão é a minha dor. Se coloca numa situação dessa, você imagina quantas pessoas estavam esperando para ver aquela criança nascer. Quantas pessoas, os planos que os pais fizeram. E agora acabou. Acabou-se o sonho, mas a perturbação vai persistir, porque daqui a 3 meses vai encontrar com pessoas que não sabem o que ia acontecer e vai falar assim, e o neném? E aí vem a dor toda de novo, irmãos. Precisamos cuidar dessa família. Precisamos doar nosso tempo para essa família. Precisamos estar juntos.
Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil falar de amor e ter que conviver com a dor. Mas o amor tudo espera, suporta. Então, se você tiver o amor, o Senhor vai sustentar, irmãos. Nesse momento de dor, não precisa falar nada não, é só abraçar o irmão e chorar. Você não precisa nem fazer força para chorar. Aí você vai ver realmente o que está dentro de você e como você é um com as pessoas, como você se importa com as pessoas. Não só naquele momento, mas pós-trauma. Você começa a planejar, começa a orar, fala, Deus, o que tem que ser feito, como que tem que ser feito. Porque nós apoupamos algo quando nós tocamos no Senhor. Quando nós tocamos nos irmãos, nós tocamos no Senhor. Mas o que você tem valorizado? A vida que tem nesse irmão? Ou os tombos que ele tomou durante a vida? Ou os defeitos que ele tem? Ou a forma que ele se expressa? Todos nós aqui, irmãos, temos o Senhor. E eu tenho certeza que todos nós queremos fazer o melhor para Deus. Nem sempre nós vamos acertar. Mas pode ter certeza, o Senhor nunca erra. Versículo 4. Estes ensinos vos escrevo para que a nossa alegria seja absolutamente completa. Então, ou seja, por que nós precisamos saber disso? Para que a nossa alegria seja completa, para que nós venhamos ser uma igreja saudável, uma igreja que suporta qualquer situação. Dói, dói. Vamos ter que passar por isso? Vamos. Tem coisa que não tem como mudar, mas tem como superar, tem como passar por cima, tem como deixar o Senhor prover novamente. E aí a decisão é nossa. Qual vida você quer ter? Uma vida com o Senhor, uma vida cheia de graça, cheia do poder de Deus? Ou ficar aí numa vida de vales e montanhas? Mais no vale, sofrendo, sendo humilhado. Que vida você quer? Que vida você tem escolhido para a sua família? 1 João capítulo 4, versículo 7 ao 12, vai falar assim, ó. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Olha aqui, irmãos, então quando eu amo, eu tenho dois benefícios. Eu sou nascido de Deus e conheço a Deus. Se eu conheço, eu tenho intimidade. Se eu não tenho, eu estou desenvolvendo. Então, quando eu oro, a minha oração ela é respondida. Não há dúvidas nisso. Palavras do Senhor. Eu sou nascido de Deus, sou conhecido de Deus. Então, quando nós pedimos alguma coisa para algum conhecido, irmãos, vai vir uma resposta. E o Senhor tem 3 para nós. Sim, aguarde ou não. Mas se Ele vai responder, Ele vai responder. Aleluia! E quanto mais intimidade você tiver, mais alinhado vai estar os seus pedidos para com o Senhor. É igual, eu quero prosperar. Sim, para quê? Qual que é o objetivo de você prosperar? Porque se for para ir para a prostituição, você não vai prosperar. Você vai quebrar. Porque o Senhor não quer te perder. O diaconisa Fabio acabou de falar aqui, o Senhor não perde nenhum. Irmão, então o Senhor ele não tem dificuldade. Olha na época de Noé o que ele fez. Olha na época da Torre de Babel. Olha como é que foi com o rei Saul. Quanto tempo que o Espírito do Senhor permaneceu com Saul? Quanto tempo que Saul reinou sem a presença do Senhor? Olha a vida do rei Davi. Um homem segundo o coração de Deus, mas foi impossibilitado de construir o templo do Senhor. Porque as mãos estavam sujas de sangue. Então não seja impedido de fazer as coisas do Senhor. Não seja uma pessoa violenta, impulsiva, sanguinária. Seja uma pessoa paciente. Tranquilo. A palavra do Senhor nos ensina e fala quem nós somos. Ei, irai-vos e não pequei-vos.
Pode ficar nervoso, mas não precisa sair nada da sua boca que não presta. Ó. Se cale. Quando um casal briga, o que acontece? Não quer falar mais alto que o outro, quer ofender o outro. Minha esposa é sábia, o que ela faz? Ela se cala. Na maioria das vezes. Não é toda vez, não. Às vezes eu me calo. Mas isso é casal. Isso é permitir que os nossos erros venham a ser expostos para que o Senhor venha nos corrigir. Nós possamos amadurecer no Senhor. Irmão, nós não estamos aqui contando para vocês uma propaganda de margarina de uma família feliz o tempo inteiro, não. Tem problemas, tem dificuldades a ser vencidas. Mas se você ama, abençoado você é, porque você é nascido de Deus e amigo de Deus. E quem decide isso é só você. Eu não posso fazer isso por você. Eu posso te ensinar o que a palavra de Deus está falando. Aquele que não ama não conhece a Deus. Ei, aí ficou um negócio difícil. Eu tô aqui, mas eu não vou com a cara da Loisiane. Por que você não vai com a cara dela? O nome dela é muito feio. Lá fora, o que as pessoas falam? Meu santo não bateu com o santo dela. Né? É assim que as pessoas falam lá fora. Mas na igreja, irmão, se eu falar assim, olha, meu santo não bateu com o santo da Cátia, eu estou falando assim, não bateu com o Gustavo. Porque santo quer dizer o quê? Separado de Deus. Nós somos santos no Senhor. Amém? Então as pessoas vão aí colocando essas palavras assim como se fosse tudo do demônio. O demônio não tem nada não. O que ele tinha, ele perdeu. Perdeu. Ele é um derrotado. Ele não tem nem capacidade de amar, ele não pode louvar, por isso que ele detesta a gente tanto. E quanto mais raiva ele tiver de nós, melhor. É sinal que nós somos mais próximos de Deus. Aleluia? Então fala assim, ó, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Irmão, não tem como brigar com a palavra de Deus. Não tem como você odiar as pessoas. Irmãos, eu tenho pessoa que já fez tanta ruindade comigo, tanta perseguição. Você fala, não sei como é que você consegue olhar na cara. Minha missão de vida é muito maior do que isso. Deus me deu muito mais do que isso. Esses dias fizeram uma brincadeira comigo lá no meu serviço. Eu falei, vocês não sabem quem que vocês estão falando, não, só. Tem Deus dentro de mim, você fala uma besteira dessa? Meu coração não tem espaço para guardar rancor das pessoas, ódio das pessoas. Eu nem lembro do que você está falando. Você já corta, você já mata ali o diabo. A seta dele já vai caindo por terra, porque as pessoas querem arrancar de você algo negativo. Quer que você fala contra a palavra de Deus, contra os seus princípios. E aqui continua dizendo assim, foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por intermédio dele. Irmãos, Jesus ele foi enviado não foi só para morrer pelo meu pecado, para pagar pelos meus pecados, não é só isso, mas para viver por intermédio dele. Você já parou para pensar nesse versículo aqui? Tenho certeza que você já leu ou já ouviu. Agora eu tenho dificuldade de ver se você parou para meditar o que isso quer dizer. Viver por intermédio dele. Quando eu peço alguma coisa a Deus, quem intercede por mim? Cristo, o Filho, o unigênito. O que não tem pecado, o que não falha, o que não mente. É o puro. É o que foi examinado e não foi achado nenhum defeito. É esse que pede, intercede por mim. Então, quanto você conhece a palavra de Deus, você não tem dificuldade de receber as coisas celestiais. Irmãos, esse banco que você está sentando aí, por mais físico que seja, ele é mais espiritual que você imagina. Porque quando você senta nele, você fala, vou descansar. O seu descanso é o Senhor.
Então, tudo que foi criado aqui na terra pelos homens foi inspirado por Deus. Então, o nosso descanso verdadeiro não é esse banco, é o Senhor. Então, o que você quer receber nessa noite? Irmãos, nós fizemos nossos pedidos lá para 2025. O meu primeiro está lá assim, olha, amar o próximo. Amar o próximo. Porque muitas das vezes nós até falamos, e alguns nós até amamos, e outros nós simpatizamos, outros nós suportamos. Aí você vira e fala, mas o Senhor falou que é para suportar um ou outro em amor. Sim, irmãos. Mas para quem está num processo, nós já precisamos estar amando o Senhor. Nessa época, Jesus não havia morrido ainda. As pessoas não tinham recebido o Espírito Santo dentro delas. O Espírito Santo manifestava de forma econômica, de forma o quê? As pessoas tinham que ver. Uma coluna de fogo, uma nuvem, algo acontecer. Hoje não. Esse Espírito de Deus habita em nós. Aleluia! Assim nisso consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Olha o que Deus está falando. Você não amou Deus. Ele que te amou, irmãos. Ele que me amou primeiro. E a prova disso é resolver o problema que eu tinha. É por isso que eu falo que nós não temos problema com o pecado, porque Jesus veio para resolver isso. E está resolvido. Ah, você está falando que eu não vou pecar mais? Não, irmão. Estou falando que você vai pecar. Só que quando você arrepender, é como se você não tivesse pecado. Ah, então eu posso pecar? Não, irmãos. Você tem que ter uma vida santa no Senhor. Santificai-vos todos os dias. Então, quanto mais eu me santifico, menos eu peco. E é assim, é orgânico. Não exija de você aquilo que você ainda não alcançou. Só peça a Deus, Deus, que eu ame mais o meu próximo. Isso é promessa de Deus na nossa vida. E continua assim. Amados, considerando que Deus amou desta forma, nós também devemos amar uns aos outros. Qual que foi a forma que o Senhor amou? Ele deu o seu único filho. O que você tem dado para o seu irmão? Você tem dado tempo? Tem dado atenção? Tem dado carinho? Tem emprestado o seu ouvido para ele se abrir para você? Tem orado com ele? Como que tem sido o seu relacionamento com a igreja do Senhor? Como que você tem tratado essa igreja? Como um organismo vivo ou como uma instituição religiosa? Que são duas coisas diferentes. Nós temos um negócio chamado denominação e a outra é a igreja. Denominada é porque tem uma placa lá fora, escrito Shekinah, e tem que ter um CNPJ por causa da lei dos homens. Mas espiritualmente falando, é igreja. E é a igreja do Senhor. Amém, irmão? Você está pegando isso? Saia dessa esfera que foi ensinado para a gente ir há mais de 20 anos atrás. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Um tempo atrás, irmãos, sem querer julgar, mas eu tenho que ensinar a verdade para os irmãos. Olha como é que o homem cai no engano. Olha como é que o homem tenta roubar a glória de Deus. Há um pouco tempo atrás tinha uma propaganda que passava na televisão mais ou menos assim. Eu era isso, eu era aquilo outro, agora eu sou aboborsal. Lembram dessa propaganda? Lembraram? Quando eu faço isso, irmãos, o que eu estou falando? Que eu não preciso de Jesus. Que agora eu sou a Shekinah, não. Shekinah é a glória de Deus manifestada no nosso meio. Então eu não posso tentar roubar a glória de Deus. É de uma forma inocente? Parece que sim, mas quem está lá em cima não é não. Quem está lá em cima colocando esses projetos para rodar, sabe o que está fazendo? Está fazendo uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas. Vai ver como é que está a vida dessas pessoas hoje. Estão destruídos espiritualmente. E aí, como é que fica, irmãos? Será que esse tipo de pessoa realmente ama o Senhor?
O amor, ele não se vangloria. Ah, Deus me deu um carro. Ah, eu conquistei um emprego. Irmão, se eu começar a ficar falando disso, como se isso fosse a propaganda da igreja, venha para a igreja que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Irmãos, isso é vanglória. Se eu for lá na concessionária amanhã e tirar um carro zero, na hora que eu sair de lá já deixou de ser zero. Vanglória. Passa, não vale nada. Paulo considerou todas as coisas como esterco. E nós precisamos ter a mesma visão. A palavra de Deus fala que nós vamos desfrutar do que é de melhor nessa terra. Eu quero desfrutar. Mas o que é o de melhor nessa terra? Primeiro, a presença de Deus. Segundo, minha família. Terceiro, a igreja. Depois, o meu emprego. Depois, os meus bens. Depois, as coisas materiais. Então, precisamos saber relacionar quais são as melhores coisas. O que adianta eu ser uma pessoa financeiramente bem e ter um casamento destruído? Ou ter um casamento abençoado e não ter nada nas latas dentro de casa para comer? Irmão, precisa haver um equilíbrio. Quanto mais nós vamos amadurecer, mais o Senhor vai nos dar. Então, é melhor dar do que receber. Então, doe-se ao Senhor. Amém? Versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Aí aqui, irmão, está mais uma pepita de ouro. Isso aqui é versículo de cabeceira. Eu citei o rei Saul. Tinha tudo para dar certo. Só teve um problema. Ele perdeu a presença de Deus. A nossa vida tem tudo para dar certo. Só tem um problema. Nós não podemos perder a presença de Deus. E qual que é o segredo para não perder a presença de Deus? Estou te contando um segredo aqui, ó. Pepita de ouro. Guarda isso no seu coração, irmãos. Se você fizer isso aqui, Deus nunca vai se apartar de você. Não tem pecado que faça ele sair de você. Pecado vai bater e vai cair por terra, vai correr de você. Você pegou isso, irmão? Nada vai nos separar do amor de Deus. Aleluia? Então fala bem assim, olha. Se amarmos uns aos outros, olha a importância de amar um ao outro, irmão. Irmãos, não é fácil amar. A gente que lida com quase todos os irmãos da igreja, para nós seria mais difícil. Sim ou não? Sim ou não? E sabe quem fala mais não para as pessoas? Somos nós que estamos aqui na frente. Às vezes as pessoas vêm pedir aconselhamento, você precisa falar não, a pessoa sai com raiva da gente. Bate o pé, faz pirraça. E você tem que fazer o quê? Amar. A vontade, às vezes, é de apertar. Mas tem que amar. Por quê? Quando eu amo, olha o que a palavra de Deus está falando. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Então, quando eu amo a Loisiane, eu faço com que Deus permaneça na minha vida. Se Deus está em mim, que mal pode chegar até mim? Não tem como dar errado. Tudo que eu tocar abençoado vai ser. O que vai fluir de mim vai mudar a vida das pessoas. Irmãos, eu fui trabalhar em outro lugar. Falei assim, chegar lá, vou ficar quietinho. Quietinho, escondidinho. Chegou lá, um já começou. É crente, é pastor. Aí. Cheguei lá, um monte de desviado. Chegou, já está pregando. Não tem como esconder o que está dentro de nós. Você pode até tentar. Aí você pode falar, pastor, mas eu estou frio na fé, estou fraco. Deus está dentro de você, meu irmão. Se Deus está dentro de você, você está muito forte. Você pode só não estar sentindo. Sentimento é algo que vai e vem. Tem hora que eu estou triste, tem hora que eu estou alegre. Mas eu não deixo de ter Cristo por isso. Então, sentir-se fraco é normal. Irmão, quando estou fraco, estou forte. É o que a palavra de Deus nos ensina. Aí que eu dependo mais de Deus, aí que eu oro mais a Deus, aí que eu busco mais a Deus. Aleluia!
E o seu amor é aperfeiçoado em nós. Então, irmão, não se preocupe em como amar, como fazer, esse monte de metodologia aí que as pessoas vão colocando. Deixa Deus fazer. Ele é especialista em amor. Com cada um de nós ele vai agir de uma forma. Fique tranquilo, não tem uma fórmula. Isso aqui não é receita de bolo, não. Ó, você tem que tratar a irmã assim, porque essa irmã é assim. Não. Tem hora que você vai repreender a irmã no amor, e você vai ganhar ela. Tem hora que o irmão vai estar todo errado, você vai estender a mão para ele, você vai ganhar ele. Deixa o Espírito Santo de Deus fazer a obra na sua vida e na vida dos irmãos. Joga fora toda essa podridão aí. Eu falo, ó, o homem ele tem 10 opiniões. 9 são malignas. E a boa Deus rejeita. Amém? Deixa Deus trabalhar em nós. Aleluia? E não é fácil não, né, irmãos? Como que nós gostamos de falar? Eu, particularmente, eu gosto de falar muito. Eu tenho que tomar muito cuidado. Tenho que me policiar o tempo inteiro. Vamos lá, mais um aqui. Temos certeza de que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos ortogou do seu espírito, ou seja, ele carimbou, ele afirmou, o meu espírito agora está em vocês, é inseparável, mesclou. Irmãos, não é mais aquele, lá em Gênesis, quando Deus faz assim, soprou o Espírito de Deus no homem e tornou-se alma vivente. Hoje, o Espírito de Deus habita em nós e mesclou com o nosso espírito. O nosso problema está na alma, que é mente, vontade e emoção, que está sendo trabalhado. Então, se eu amo, essas coisas são transformadas rápido. Então, ame os irmãos. Aleluia! Palavras do Senhor ao nosso coração. Irmãos, olha que palavra doce, que palavra gostosa de se ouvir, de desfrutar. Chega em casa, desfruta com a esposa, com o filho, com as pessoas, lá no trabalho amanhã. Fala, rapaz, eu aprendi que se eu amo a Deus, ele permanece em mim. Olha que coisa boa. Irmão, já viu quando nós damos paz do Senhor para os irmãos? Isso não é um costume, não é uma tradição, não. Você realmente está desejando a paz de Cristo, a glória de Deus, a vitória sobre a vida do irmão. Quando você dá um abraço do irmão, você está transferindo para ele bênção. Então não abra mão dessas coisas, não perca esse calor humano. Seja uma pessoa realmente que sinta as coisas, quer chorar, chore. Repara na hora do louvor, eu ando para lá, eu ando para cá, eu levanto a mão, eu mexo a mão. Estou louvando ao Senhor, cada um tem o seu jeito. Tem uns que ficam quietinhos no banco, está adorando do mesmo jeito. Não queira que as pessoas sejam como você. Deixa Deus trabalhar em cada um de nós da forma que Ele quer. Amém? 1 Coríntios. Esse versículo é um versículo muito conhecido nosso. Mas eu vou fazer questão de ler para não ficar nas minhas palavras. 13:4. Fala assim, ó. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 em diante. O amor é paciente. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age de forma egoísta, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimento. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Então aqui, irmão, está a receita, está o caminho para que realmente nós vivemos ter uma vida próspera nessa terra. Quer ser próspero? Ame o seu próximo, enquanto você tem ele. Irmãos, estar longe de casa é muito difícil, porque você começa a lidar com pessoas que você nunca viu, e você precisa amá-las da mesma forma. E quando vai passando os dias, você vai conhecendo as pessoas. Não só o que elas têm de bom, mas principalmente o que elas têm de ruim. E isso é difícil. Se você não tiver esse versículo inculcado em você, você se perde.
você se enfurece facilmente, você se torna uma pessoa arrogante. Então precisamos vigiar no Senhor nisso aqui, ó. O amor não tem ciúme. Tem pessoas que têm ciúme do irmão com o outro. Ei, calma aí, peraí. Fala, Senhor, tem misericórdia de mim, dai-me graça. Todos nós temos o mesmo valor para o Senhor. Todos os irmãos da igreja, irmãos, para mim tem o mesmo valor. O que chegou agora e o que chegou desde o começo. É o mesmo valor. Talvez a intimidade seja um pouco diferente, pelo tempo que nós lidamos, pelo tempo que conhecemos. Mas o valor é o mesmo. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, assim como o Senhor não abre mão de nenhum, eu também não abro mão de nenhum. Ah, mas esse irmão faz isso, faz aquilo. Não tem problema, irmão. Se você souber o que eu faço de errado, você vai ver que eu sou pior do que ele. E se alguém falar mal de mim, me procura, que tem um monte de coisa que eles não sabem ainda que eu faço. É uma luta diária, todo dia. Não, bispo, é assim? Ué. É assim. Irmão, a nossa carne ela é terrível. Quantas vezes você fez plano de vir para o culto e não conseguiu vir? O que foi isso? A maior parte das vezes não é o diabo, é a nossa carne. Ela atua na nossa mente, que é a batalha espiritual, é um campo de batalha. A gente tem milhares, centenas de desculpas. Ah, estou cansado. Ah, amanhã eu vou, hoje está frio. Então, se agarre nessa palavra, amor ao próximo. Esse ano eu acho que eu vou pregar muito sobre essa palavra. Vocês vão descobrir realmente quem que é Deus na sua vida. Você vai ver pedidos que você fez, coisas que você pensou acontecer assim, ó, puf! Coisa que você pediu 10 anos e não recebeu, mas você vai receber porque você vai conhecer Deus verdadeiramente. Então toma posse disso aí, irmãos. Toma posse. Nós somos uma igreja que servimos um Deus vivo, um Deus que fala conosco. Amém? Tomou posse dessa palavra aí? Então, irmãos, não esqueça, né? Nós passamos por essa situação aí. Não esqueça amanhã, hoje, depois do escute, mandar uma mensagem lá para o pastor Miranda, para a família dele, consolando, fala que ama. Quem me der fazer uma visita durante essa semana lá, faz. Sexta-feira ele vai estar no culto. Mas até lá, vamos cuidar da melhor maneira possível, tá joia? Amém? Se coloque de pé, eu quero orar em favor da sua vida. Aleluia, Jesus. Feche seus olhos. Eleve seu pensamento ao nosso Deus nessa palavra que você acabou de ouvir. Peço que realmente ela não venha ficar só na esfera do conhecimento, mas que ela venha mesmo para o seu coração e que venha se tornar uma realidade de vida. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome de Jesus nós te louvamos, Senhor, por esses momentos de adoração. Mas por essa palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração, Senhor. Realmente nós precisamos que o Senhor venha nos ensinar a amar o nosso próximo. Pai, sabemos que amando ao próximo, o Senhor vai permanecer conosco. E o Senhor conosco, Senhor, a vitória é certa. Pai, então nessa noite eu quero profetizar sobre a vida de cada irmão, cada irmã que aqui se encontra. Que essas pessoas possam amar o próximo. E que o Senhor possa permanecer com cada um de nós. Pai, que o Senhor possa falar conosco, se revelar para nós, Senhor. Pai, nos abençoe de forma sobrenatural. É o que nós te pedimos. E certos da vitória, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos adorar o nosso Deus, entregando a nossa oferta, o nosso dízimo.